Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para estudar com os irmãos um texto escrito pela pastora Liane Nepomuceno. Ela escreveu um texto chamado Quando a Tragédia Acontece. Foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, tá bom? Então, ela escreveu esse texto meditando sobre Lucas 15, 11, 32, que é a parábola do filho pródigo, que nós todos, os que temos mais contato com a Bíblia, conhecemos de cor e salteado, né? Mas nós vamos olhar do ponto de vista da tragédia desse evento. Então, irmãos, como foi a irmã, a pastora Liane Nepomuceno, quem escreveu esta meditação, não fui eu, o que eu vou fazer? Eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isto dito, esclarecido, lembrando sempre que eu não sou pastora, não sou teóloga, sou apenas uma irmã em Cristo que ama a palavra de Deus. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe para que a gente possa entender o que a palavra tem para nós hoje. Senhor Jesus, nós te amamos, bendizemos o teu nome e pedimos, Senhor, que tu nos esclareças naquilo que vamos ler, que nós possamos ter ouvidos de ouvir e que nós possamos melhorar a nossa vida cristã a partir daquilo que o Senhor tem para nos dizer. É o que pedimos em teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Vamos ler Lucas 15, versículos 11 ao 32. Se o irmão tem aí a sua Bíblia, pega rapidinho e vamos ler juntinhos aí a parábola do filho pródigo, tá bom? Então, Jesus estava contando para os discípulos a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, e daí ele vai contar essa parábola, que é a do filho que estava perdido, né? Então, vamos lá? Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança, e o pai dividiu seus bens entre os 2 filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e este homem o mandou a seus campos para cuidar de porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então, voltou para a casa de seu pai, e quando ele ia ainda longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, entretanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. Me perguntou um dos servos o que estava acontecendo.
E o servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. E o irmão mais velho tirou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar todo o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho? E o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Que história maravilhosa, né, irmãos? Eu amo essa história. Bom, a irmã pastora Liane escolheu o versículo 17 para ser o nosso versículo-chave. E diz assim: caindo em si, ele disse, desculpem, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? As tragédias são inevitáveis. Às vezes, são muito diferentes daquelas que a gente acha que poderiam acontecer. Muitas vezes, elas são tragédias anunciadas. E outras tantas, elas nos surpreendem. Chegam do nada e nos surpreendem. Ai, irmãos, desculpa. Mas existem tragédias que a gente mesmo cria, né? A gente sabe que uma coisa não vai dar certo e insiste naquilo, né? Então a gente acaba agindo sem ter consciência do quê? Do perigo e das consequências. Ou que a gente provoca ou provocada pelos outros. E às vezes temos consciência e a gente mesmo assim, a gente arrisca. E o que aconteceu no caso desse filho aqui, o filho deste homem que acabou indo embora, né? O que aconteceu com ele? Bom, ele tomou uma decisão que não era acertada, né? Por quê? Ele achou assim, ó, meu pai trabalhou a vida toda, mas tanto faz. Eu quero minha parte de dinheiro, porque quando ele morrer, vou ter direito mesmo, né? Então eu quero agora a minha parte, vou viver, vou ser feliz e não quero nem saber. E foi isso que ele decidiu e foi nisso que ele se estrepou. Se deu muito mal, porque ele trouxe para ele mesmo a tragédia de ser humilhado, passar fome, ficar sem dinheiro e ter que passar pela humilhação de pedir perdão. Então, nos versículos 13 e 14, se vocês não se lembram quais são, eu vou reler. Diz assim: alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Então, esses dois versículos mostram o quê? Que este rapaz, ele não soube administrar o dinheiro, não soube o que fazer com ele, achou que o dinheiro nunca acabava, né? Nunca acabaria. Foi torrando, achou que era o Bill Gates, né? Daquela época, o dono da Microsoft, achou que estava abafando e acabou ficando sem nada. Por quê? De repente, além dele não saber administrar o que ele tinha, teve uma grande fome naquele local, teve uma grande situação de fome. E ele, ó, sem dinheiro, começou a sofrer também deste problema, né? Então ele não tinha dinheiro, não tinha comida naquele país que ele estava, naquele país distante, e ele, a pouca comida que tinha, deveria existir, tinha que ter um bom dinheiro para pagar, mas ele não tinha nenhum, né? Foi ser empregado, foi cuidar de porcos, o que naquela época, assim, a maioria das pessoas eram judeus. Imagine um judeu cuidando de porcos. Deve ter sido, assim, o ó do borogodó, né? Meu, como que pode, né? O menino que tinha tudo,
que podia herdar aí 1000 coisas, estava lá, cuidando de porcos. Então, assim, às vezes a gente toma decisões achando que tá podendo, né? Que é a última bolacha do pacote. Mas esquece que a última bolacha do pacote tá sempre amassada, né? Esquece que as coisas não são bagunçadas desse jeito. E que o Senhor, ó, tá de olho em tudo. Bom, o que aconteceu? O cara perdeu toda a grana, tava num país distante, sem ter o que comer. O que ele fez? Precisou de ajuda, né? Porque ele não tinha ajuda ali. Ele era um estrangeiro, né? Aí o que ele ficou, ó? Triste e abatido. Lógico. Imagine você num lugar distante sem nenhum apoio. Mas aí o que acontece? Ele cai em si. Ele fala com ele mesmo. Você já falou com você mesmo? Eu muitas vezes. Aí ele olha pra ele e fala assim, meu, o que eu tô fazendo aqui? Meu pai tem dinheiro, na casa do meu pai tem conforto, os empregados do meu pai comem bem, e eu aqui passando fome? Ah, por favor, né? Olha, ele falou com ele mesmo, não vou continuar aqui não, eu vou mudar isso. E ele se arrependeu, né? Porque ele olhou para Deus e falou, nossa, pequei contra Deus, eu fui ingrato, eu não honrei o meu pai. Aí ele falou, não, vou mudar isso. Então, primeiro ele falou com ele mesmo e disse, olha, pequei contra Deus e contra meu pai e eu vou conversar com meu pai. Então, eu creio que ele deve ter feito lá uma oração bem sincera, dizendo, olha, Senhor, pisei na bola, né? Então, quando ele fez isso, ele teve uma determinação no coração dele. Falou, nossa, vou lá, vou dar o primeiro passo, vou atrás, pisei na bola, o máximo que pode acontecer eu continuar sendo empregado do meu pai. Mas mesmo assim ainda vou estar em vantagem, porque os empregados do meu pai são bem tratados, né? Então o que ele fez? Ó, já levantou, já resolveu falar e já vou mudar. Não ficou lá, ó vida, ó azar, não. Ele foi embora. Então o que a gente tem que pensar? Quando a gente erra, ou quando alguém erra com a gente tem que pensar assim, vou sair dessa situação. A gente precisa tomar decisão com firmeza. Depois que a gente pensa e reflete, né? Parece aquele lá que estava se sentindo tão triste, tão infeliz, foi ao médico e perguntou para o médico, ô doutor, eu tô tão triste, tô tão infeliz, o que é bom eu tomar? E o médico olha para ele e fala, olha, você tem que tomar decisões. Então é isso mesmo, né? Se a gente não tomar decisões com firmeza após a reflexão, nós vamos continuar no mesmo estado que a gente estava. Ou pior, né? Que às vezes o segundo estado é pior do que o primeiro. Então a gente tem que olhar para Deus em todas as tragédias da nossa vida. Aquelas que nós provocamos e aquelas que acontecem do nada, que a gente fala, meu, de onde que veio isso? Mas nós temos que olhar para Jesus, olhar para Deus, olhar para o Espírito Santo e falar, Pai, me ajuda, eu preciso de força para seguir em frente, né? Então a gente só vai seguir em frente com a força do Senhor. Então, mesmo na maior tragédia humana, não tem nada mais horrível que o pecado que entrou, né? Que acabou destruindo muitos dos nossos sonhos e que manda muitos de nós para o inferno. O que vai nos resgatar dessa tragédia? A força do amor. A força do amor de Jesus Cristo, que ó, deu a sua vida na cruz para nos salvar. Cordeiro Santo, aquele que tira o pecado do mundo, que foi a maior tragédia que poderia acontecer com nós. Então Jesus Cristo trouxe para nós a salvação. Pensa bem, ele teve misericórdia de nós. Então, não existe privilégio maior que ser chamado de filho de Deus. Então, se você quer estar nos braços do Pai, olha, agora é a hora. Faz uma oração aí, ó, Senhor, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz por mim e eu recebo essa salvação. Quero estar com o Senhor eternamente. Desculpem. Irmão, se você já fez esse reconhecimento, lembre-se sempre que quando a tragédia acontece, nós temos que nos voltar para Jesus. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó.
As tragédias revelam que nada, ou coisa alguma, nenhuma, ou coisa nenhuma pode o homem realizar sozinho. Porque como está lá em João, capítulo 15, versículo 5, Jesus diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Então, irmãos, prestem atenção. As tragédias revelam que nada ou coisa nenhuma pode um homem realizar sozinho. Amém? Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal. Abraço de ursa, porque tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E olha, irmãos, quero que se lembrem que em 2022 o nosso desafio é ter, que aqueles que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, terão suas forças renovadas e, lógico, se voltarão sempre para o Pai quando a tragédia acontece. Amém? Eu me despeço aqui com a nossa palavra de ordem que é gratidão.